Enquanto isso, vamos voltar a conversa com os nossos convidados. Hoje estamos a falar sobre o Ministério das Mulheres na Igreja. E muitas coisas foram apontadas aqui dentro desta sala e tivemos também a participação dos nossos telespectadores e espero que continuem a participar, porque é sempre bom ouvirmos a opinião diante de todos os assuntos que nós trazemos, porque é assim que se faz o mundo, com opiniões, cada um deve defender aquilo que acredita. E antes de ir ao top 5 da semana, vou passar já a palavra aos nossos convidados, a quem vão dar então o remate final do tema que esteve a ser abordado aqui no palco do Tá-se Bem, que é o Ministério das Mulheres na Igreja. E vamos começar consigo, pastora, bem-vinda, esteja à vontade. Muito bom. Bom, eu vou ser breve e a minha brevidade vai exatamente para uma reflexão, não é? Eu vou colocar a base a mulher samaritana. Olha que a mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus e naquela altura é bem possível que se fosse os dias de hoje, ela depois teria que se enquadrar a uma igreja, não é verdade? Porque ela teve um encontro com Jesus e ficou tão bem abençoada que ela disse, eu não posso ficar com essas verdades. Meu Deus, Deus salvou a minha vida, sei que tem tanta gente a morrer do jeito que eu posso dizer o meu antes e o depois, e eu vou morrer com essas verdades dentro de mim. Deus me livra. Então ela saiu dali para Samaria e começou a dar a boa nova, não é? Como um homem que tem um ministério de evangelização. E quando ela começou a falar de Cristo, a mesma unção que Cristo liberou para falar com ela, ao ponto dela estar convencida do trato que Cristo lhe deu e que mudou a história dela, ela livrou Samaria. A Bíblia diz, porque eu disse que eu não falo nada que não esteja na Bíblia. A Bíblia diz que toda Samaria foi atrás de Cristo. E se tivesse uma igreja, porque Cristo hoje ascendeu-se aos céus e ele deixou a igreja exatamente em que ele é a cabeça. A fama que a Bíblia diz que Cristo tinha era exatamente por fazer o bem. Cristo, de certeza que ouviu a fama daquela mulher, poderia aí dizer, olha, todos aqueles que você conseguiu salvar, voltam de novo para as trevas. Porque mulher não pode fazer isso. Cristo poderia fazer isso. Mas eu tenho a plena certeza que o meu Jesus, que eu conheço, ele é amor. Porque a Bíblia diz que, lá no livro de João, que Deus amou o mundo de tal maneira. E quando Deus amou o mundo, ele não condenou o mundo. O mundo estava sem forma e vazia. E quando ele olhou e o pecado jazia, de certeza, onde há trevas, há pecado. Ele olhou, não se assustou, não falou palavras de maldição. Mas pura e simplesmente ele declarou aquilo que ele é, o que é a natureza dele. Ele começou a dizer, haja, haja, e as coisas começaram a acontecer. E aquela mulher, exatamente, usou o amor pelo qual Cristo obedeceu a Deus para vir ao mundo exatamente para cumprir uma missão de Deus, e que o próprio Jesus, através da boca de Paulo, disse que todo o corpo de Cristo tem o ministério da reconciliação. Eu não vou contrariar a Bíblia a dizer que deve haver mulheres evangelistas, nem pastoras. Agora, eu sou esposa de um pastor. E sendo esposa de um pastor, quando meu marido não está e uma mamã vem ter comigo, ou uma adolescente vem ter comigo, aquilo que eu aprendi como os primeiros socorros, eu dou. E tenho ofício profético, eu não vou dizer que não tenho isso. E eu opero nesse ofício para ajudar as pessoas, não para maltratar nem chamar de prostitutas, independentemente que na igreja onde eu faço parte, em que o meu marido é pastor, entrar uma prostituta, eu não vou dizer que você é uma prostituta, sai daqui. Porque a Bíblia diz que a igreja é como se fosse um hospital. E todos nós estamos ali, estamos em perfeição. Agora, isso eu deixo no ar. Agora, existem mulheres que fazem certos ofícios porque naquele lugar não há quem faz.
E às vezes até pode ter homens, mas não tem a mesma habilidade. Eu não vou condenar os homens, não, de forma nenhuma, mas isso tem a ver com aquilo que mais, quem mais medita, quem mais lê a Bíblia, quem mais quer conhecer o Espírito Santo, quem mais quer se mover pelo Espírito Santo. Deus vai lhe ajudando exatamente a prol das pessoas e não a prol de denominações. Boa. Agora, eu digo que nós não devemos comparar a submissão na família com a submissão na igreja. A submissão na família, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, que Deus ele abençoou homem e mulher. Ele criou o homem e abençoou. Deus não fez acepção de pessoas, porque vou dar mais a bênção no homem e menos a bênção na mulher. Deus abençoou e disse, multiplicai a terra, dominai a terra. Deus não falou só no homem, Deus falou tanto no homem e na mulher. Por isso é que Deus capacitou a mulher para ser auxiliadora dentro do lar. E toda mulher que não faz esse exercício e não se esforça em conhecer a Bíblia para ser o que é ser submissa, problema dela, porque ela agora estou a dizer que você tem que começar, aleluia, a procurar conhecer, investir a tua vida. Muito Outra obrigada. coisa, só queria dizer que as mulheres como auxiliadoras, elas são aptas, elas são competentes, elas são auxiliadoras, elas são socorro para seus maridos. E elas devem ser, o primeiro alvo da sua oração e da sua intercessão, deve ser o seu marido. As mulheres pastoras principalmente. E não devem paralisar, porque o pastor é o marido, e o marido, se não estava em alguém, ela sabe como fazer, não vai fazer, porque o pastor é o marido. E muitas das vezes, os próprios membros é que chamam de pastores, não é porque a mulher se titulou de pastor, ou o pastor é que lhe ungiu, independentemente do critério de cada igreja. Exatamente. Bem, tivemos então a ouvir a opinião da pastora Bem-vinda Bento. Assim, de forma muito sintética mesmo, o pastor Camboema vai deixar o seu recado. Bem, o meu recado é, aí em casa percebam, o livro de 2 de Crônicas 7, versículo 14 é claro. Se o povo que se chama pelo meu nome se arrepender e converter e desviar-se dos seus maus caminhos. Esta mensagem é para a igreja. O livro está a dizer que a igreja deve se arrepender, deve converter. Quer dizer que a igreja desviou-se. E está claro, e nós estamos a ver. As pessoas não devem ser consagradas de pastores, porque fez formação teológica, não. Teologia é que teio é Deus. Teologia é ensino sobre Deus. Todo e qualquer cristão deve ter conhecimento teológico, deve ter ensino sobre Deus. Não é o facto de fazer teologia, deve ser pastor. E este é o maior erro que hoje nós temos muitos pastores, porque fizeram a formação teológica. O pastorado é chamamento, não é por fazer formação. A formação é aperfeiçoamento, a formação não termina. O outro erro que a igreja comete é transladar o evangelista para pastor. É um grande erro. E até de igrejas com boas escolas de teologia. Okay. A outra questão que nós vamos citar aqui, que nós estamos admirando. Na verdade, em minha opinião, ainda não ouvi nenhum justificativo que me convença. O Ministério da Mulher, a congregação de pastora, eu respeito as que existem, eu respeito. E significa que respeitar não é concordar. É uma outra coisa. A outra coisa é convivermos juntos. Nós estamos numa única sociedade. Temos que convivermos juntos. Não significa que edificamos juntos. Edificar junto é uma outra coisa. Na verdade, a maioria das igrejas que existem, somos obrigados a convivermos juntos, mas não edificamos juntos, porque certas interpretações, certas práticas estão distorcidas. Isso é uma verdade. Okay. Por isso, nós chamamos a atenção em casa. A Bíblia é clara. A árvore é para os seus frutos. O que é que está a acontecer? É que as pessoas querem interpretar a Bíblia ao seu favor. A Deus não se faz favor. Esta é uma realidade. Exatamente. Por isso, a Bíblia é clara e que nós temos que respeitar. Por isso, a nossa referência é Cristo. O que Cristo fez, a nossa referência é Cristo, o nosso limite é a Bíblia. Não vamos criar arranjos, Deus já criou tudo, não precisamos nós criarmos mais coisas. Muito obrigada, pastor Alberto. Esteja à vontade, apóstolo. Nas minhas últimas palavras, eu gostaria de poder dizer que a mulher, ela pode testemunhar, ela pode ir à rua, distribuir, testemunhar, anunciar.
isso é testemunhar, conforme a mulher samaritana. Isso não tem nenhum problema. E não é disso aqui que eu pude focar. Mas o do que eu digo e repito é que a mulher não pode ser pastor, a mulher não pode liderar uma igreja. Vejamos que em Gênesis, não é? No princípio, quando Deus criou tudo, Deus criou os animais com as suas fêmeas, mas ao homem não foi o caso. Quando Deus fez o homem, Deus simplesmente fez o homem. E foi posteriormente que Deus fez a mulher. Isso para que as pessoas compreendam que a mulher não é um produto original da criação, mas a mulher é um subproduto do homem. Você vê quando Deus criou o macho nos animais, criou a fêmea. Quando Deus criou o macho nos animais, criou a fêmea. Mas quando Deus fez o homem, não fez a mulher. Isso para que a mulher humildemente reconheça o seu lugar. Também gostaria também de poder convidar a todos quantos desejam obter o livro do profeta Caco Filipe. Eles podem instalar no seu telemóvel, procurando por Caco Filipe na Play Store ou na App Store. Ou então também ligarem para os terminais 931-993967, 931-993-967. Ou então escrever-me na minha página do Facebook, Apóstolo Hugo Zé da Costa, e pedir o livro do profeta Caco Filipe. E o livro é inteiramente gratuito e a entrega também é gratuita. É bom que você leia para que você saiba quem realmente é o profeta Caco Filipe. Obrigado. Muito obrigada, a pastora bem-vinda. Obrigado, pastor Alberto e ao apóstolo Hugo Zé. Nós também agradecemos porque temos esta primazia. Nem sempre que se dá oportunidade ao ponto de vista bíblico. Hoje a sociedade está preocupada com doutor X, o pastorado e, sobretudo, nas coisas espirituais, onde o tempo é muito ínfimo. Exatamente. Nós agradecemos, mesmo em pouco tempo, Deus tem nos dado força suficiente para falarmos qualquer coisa. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença.